Olá! Hoje eu quero falar sobre um tema que todo mundo enfrenta mais cedo ou mais tarde: a necessidade de ter uma conversa difícil. Sabe aquela reunião que a gente já sabe que vai ser tensa? Ou aquele assunto delicado que dá frio na barriga antes mesmo da gente falar? Ou então aquela conversa que dá vontade de adiar? Pois é, eu sei. Eu achava que conversar sobre temas difíceis era entrar em conflito, e isso era bem desconfortável para mim, que gosto de harmonia nas relações. Mas foi justamente esse desconforto que me levou a estudar o assunto mais a fundo. E eu descobri uma coisa poderosa. Conversar com assertividade é uma habilidade que se aprende, e mais, é uma habilidade que transforma. E para te mostrar como isso funciona, eu quero compartilhar uma estrutura que me ajuda muito. A estrutura é pensar que toda conversa difícil tem 3 momentos, e se preparar para cada um deles é muito importante para a gente conduzir a conversa com mais assertividade e para o resultado final ter mais chance de ser positivo. Então vamos lá! Se você está pensando que a conversa começa quando a gente senta frente a frente com a outra pessoa, você está enganado. Como mediadora de conflitos e facilitadora de diálogos, eu aprendi que uma conversa difícil tem 3 momentos: a preparação, a conversa em si e o depois da conversa. A preparação é o momento de você com você mesmo, e o segredo aqui é você se conectar consigo. Se a gente for utilizar perguntas para nos guiar nesse momento, seriam perguntas do tipo: o que eu preciso dizer e estou evitando? O que eu sei dessa situação? O que essa conversa desperta em mim? Eu estou agitada, ansiosa, insegura, com raiva? O que eu espero dessa conversa? Em outras palavras, a preparação é como um aquecimento antes da corrida ou da partida de tênis. Te deixa mais consciente e mais focado. Aí sim temos a hora da conversa em si, o momento em que a gente está frente a frente com a outra pessoa. É ali que a mágica ou o caos acontece. O X da questão nessa hora é você se manter conectado com a outra pessoa, se manter aberto e flexível. Para isso, ajuda muito reconhecer 3 coisas: que o outro tem a sua versão da história, que as emoções vão estar presentes a todo momento da conversa, tanto em você quanto na outra pessoa, e que a sua solução para o problema não é a única. Dito isso, um caminho é explorar a conversa pela escuta e não pela fala. Uma vez eu ouvi a frase "escute para entender e não para concordar", e fez total sentido. Quando a gente escuta para concordar, se o outro fala coisas que a gente não compactua, imediatamente a nossa mente começa a pensar em argumentos. Nessa hora esquece, a nossa escuta foi interrompida. Agora, quando a gente escuta para entender, aí acionamos no nosso cérebro a chave da curiosidade, e aí sim seguimos conectados. E sabe qual é o maior aliado de uma boa escuta? As boas perguntas. Não aquelas perguntas cheias de enunciado que já carregam a nossa opinião, ou então aquelas que já direcionam a resposta para onde a gente quer que o outro vá. Mas perguntas curiosas, perguntas que conectam, que ampliam e exploram. Alguns exemplos de boas perguntas que podem ajudar numa conversa difícil podem ser: o que aconteceu? Quem está envolvido? O que já foi feito? O que te preocupa? O que você não quer abrir mão? O que te faria se sentir melhor nessa situação? Por onde podemos começar? Que outras ideias podemos ter? E como podemos ver se as coisas estão caminhando conforme combinamos? Aqui são só alguns exemplos, mas o legal é que quanto mais você pergunta, mais surgem novas perguntas. Uma vez que você pega o jeito, perguntar se torna de verdade um exercício super prazeroso e transformador. Bom, mas depois da conversa tem um passo que muita gente pula: a reflexão. De novo é um momento você com você mesmo. É a gente fazer uma pausa e se perguntar: como eu me senti? O que eu aprendi sobre mim e sobre o outro? O que eu quero repetir numa próxima vez? E o que eu quero fazer diferente? Esse momento ajuda a reconhecer e celebrar o que a gente conseguiu, mesmo que tenha sido só tentar, que já é um baita passo.
Seguindo na metáfora do esporte, você se torna melhor à medida que pratica mais e mais conversas difíceis. E no caso, nesse momento, eu vou até mudar o nome. Eu prefiro chamar de conversas corajosas. Então, da próxima vez que bater aquele desconforto ou aquela vontade de adiar a conversa, respira. Lembra desse nosso papo e vai com coragem. Porque o mundo precisa de pessoas que saibam conversar de verdade e você pode ser uma delas.